Olá! Parece que já estamos ao vivo. E bem-vindos a mais uma aula. E esta aula vai começar com desafio aceite. Lembram-se que na semana passada chegámos a discutir uma ideia que é fazer uma pintura em que a cor mais clara tinha que ser muito escura. Eu na altura até falei do negro de marfim, não é? Portanto, eu não usei óleos, usei guache, mas eu aceitei o vosso desafio. Olá a todos, tudo bem? Eu aceitei o vosso desafio e então começa até pela própria t-shirt. É por isso que eu estou a vestir a magnífica Marilyn Monroe, porque é uma imagem que é feita apenas com negro e com um cinzento muito escuro. E então o que acontece é que quando nós trabalhamos com uma limitação deliberada e extrema do nosso campo visual, o nosso cérebro faz isto, faz pop! E começamos a imaginar coisas. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Portanto, se olharem para esta imagem, o tom mais claro da imagem é um cinzento extremamente escuro. É muito mais escuro do que aquilo que parece na pintura. Mas como ele está junto a negros que são mais escuros, este cinzento escuro parece luz. Portanto, é o retrato do Desterrado, que é uma escultura de Soares dos Reis, que há uma versão em bronze no Museu de Arte Contemporânea do Chiado, em Lisboa. E, curiosamente, na aula anterior, a turma começou a ver montes de coisas. De início não viam o rosto, viram uma cabra zangada, viram um mocho também zangado, viram um coelho, viram... Eu também vejo isso tudo. Mas está aqui um rosto. E, portanto, só para aqueles que não estão a conseguir ver ainda, o rosto está... Aqui está o nariz, a testa, o olho, a boca, o queixo. Portanto, ele está a olhar para baixo. Está bem? Se não viram o rosto ainda, agora acho que já conseguem ver com esta explicação. E porquê é que eu vos estou a mostrar este tom de cinzento? Isto é inacreditável. Eu tenho aqui duas amostras que mostram os tons exatos que eu usei na pintura. Isto é absolutamente inacreditável, porque eu não sei se conseguem ver em câmara, mas acho que sim. Isto é brilhante, portanto eu estou a mexer de modo a que não consigam, não tenha reflexos. Reparem que a diferença entre a luz e a sombra é quase nula. Estes são os dois tons que eu usei para fazer esta pintura, quer vocês acreditem, quer não. Ou seja, a luz é quase tão escura quanto o escuro. Estão a entender? A luz aqui não é muito diferente do escuro ali. No entanto, no contexto da pintura, como eu vos dizia, isso cria uma explosão na nossa percepção. Nós não estamos à espera de ver imagens em que as luzes são tão escuras. Então o nosso cérebro corrige a percepção e imagina que todos estes tons escuros são na realidade claros. E eu vou-vos mostrar. Portanto, estão aqui os dois chips e agora reparem que o mais claro, se eu puser aqui junto à pintura, é exatamente o tom que eu usei para a luz. Isto é inacreditável. Portanto, eu volto a repetir. Esta cor aqui, que é quase preto, foi o tom que eu usei para a luz. E vê-se perfeitamente. E, portanto, isto é sempre um... É bom nós recordarmos de que a nossa percepção é muito... É como se nós vivêssemos num mundo de sonho. Portanto, a nossa percepção é uma ilusão. Aquilo que nós achamos que é luz e sombra e por aí fora, geralmente são ilusões de óptica. E, Feliciana, consigo ver a diferença. A diferença de quê? Não estou a entender o contexto. Eu vou-vos pedir uma coisa. Quando escreverem um comentário, por favor, façam frases completas, que é para se alguém como eu, que não sabe do que é que estão a falar, eu entendo logo. Portanto, a diferença de quê? Mas volto a repetir. Estes são os dois tons que eu usei, em que a diferença é muito pequenina. Eu estou a tentar
Isto não vamos lá. Com os reflexos isto não vai lá. São os 2 tons que eu usei. E, portanto, na pintura a diferença é extremamente acentuada pelos nossos olhos. E depois, há aqui 2 regras que eu decidi aplicar para fazer esta pintura. E eu quero discutir isto convosco antes de avançarmos para a aula. Regra número 1, já sabem. Usar apenas um tom de diferença na escala Munsell. A escala Munsell vai de 1 a 10. Portanto, 1 é o preto mais preto, 10 é o branco mais branco. Eu usei apenas os tons 1 e 2, ou seja, o preto mais preto e um cinzento escuro, tão escuro que é quase preto. E depois, com esses 2 tons, eu criei 4 tons no total. Portanto, os 2 tons extremos, que é o preto absoluto e o cinzento muito escuro, e 2 tons intermédios, para fazer a modelação de luz e sombra. Regra número 2. Eu decidi não misturar as cores. Eu decidi não criar nenhuma espécie de transições e de meios tons. Portanto, pintei só com estes 4 tons. E não fazer misturas, não fazer transições, não fazer degradês, não fazer nada. Porquê? Porque eu queria estudar ao máximo a forma exata da linha que divide a luz e a sombra. Ao máximo, essas formas. Como eu vos mostrei no curso de desenho Bargue, vocês conseguem um efeito de tridimensionalidade se desenharem a forma da sombra correta. Portanto, eu quis dedicar-me a isso. Outra razão é que quando as pinceladas são deixadas assim, sem mistura de tons, vocês começam a ver toda a espécie de animais, de plantas, de dragões, de cabras. Como eu disse, há aqui um zoo que está escondido nestas manchas. É como estar a olhar para as nuvens e ver todas as formas que se escondem por detrás das nuvens. Está bem? Portanto, desafio aceito, desafio cumprido. E para a semana eu vou fazer uma pintura que vai corresponder mais ou menos a esta técnica, sim, de grisaille, praticamente. Portanto, Isabel, sim, isto pode ser considerado um grisaille, assim como a minha t-shirt, não é? Especialmente se pintar-se depois com cores por cima. Portanto, aquela estrutura original das pinturas que permitiam depois pôr a cor certa, pôr as luzes nas luzes e as sombras nas sombras, sem a gente se perder. Portanto, um grisaille é como se fosse um mapa que mostra onde é que vai estar o escuro e o claro. O mapa, este é o mapa do rosto do desterrado, do exilado. Tá bom? Então, para a semana, vou começar a arrancar com exercícios práticos para vocês fazerem também. E para a semana eu gostava que tivessem papel. Não precisam de lápis para desenhar, porque desenham diretamente com o pincel. Portanto, papel, guache, ou se não tiverem guache, pode ser acrílico. Mas uma tinta à base de água que não seja transparente. Portanto, idealmente guache ou acrílico, papel e pincéis e água. Não precisam de mais nada. E o desafio vai ser para a semana. Eu gostava que vocês também pintassem comigo e escolhessem uma tonalidade. A gente já vai começar com a aula de pintura, mas eu quero primeiro explicar o que é que nós vamos fazer, que é para vocês estarem preparados. Eu, neste caso, escolhi apenas tons sombrios, portanto, negros, não é? Desde o negro de marfim ao negro de fumo. Usei 4 tipos de negros na pintura. Portanto, 2 reais e 2 misturados, para criar 4 tons separados. Mais uma vez, para quem não percebe o que é isto é um rosto a olhar para baixo. Está aqui o nariz, está aqui o olho, a boca, está bem? A testa, e isto é tudo cabelo. E o que eu gostava que vocês fizessem é, vamos escolher uma tonalidade, é como na música, portanto, podemos compor uma sinfonia em acordes maiores ou menores, em tonalidades maiores ou menores. Geralmente os tons maiores são as teclas brancas do piano. Tendem a soar muito mais efusivas, muito mais felizes, muito mais alegres, expansivas. E depois os tons menores, que são as teclas pretas do piano,
Isto não é bem verdade, mas eu estou a hiper simplificar para quem não estudou música perceber o que eu estou a dizer. As teclas pretas do piano, se vocês criarem composições em que tocam principalmente com as teclas pretas, o som é muito mais introspectivo, é mais melancólico, é mais nocturno. E é exatamente a mesma coisa na pintura. Portanto, nós estamos agora a abrir um campo de pintura que é expressivo, que tem a ver com símbolos. Portanto, nós associamos, por exemplo, a noite a emoções muito diferentes do que o dia, não é? O entardecer é uma emoção muito diferente sei lá, do que, por exemplo, um dia de chuva. E, portanto, a escolha da cor vai mexer com as nossas emoções. E o que eu quero fazer para a semana vou pintar uma pintura ao vivo. Vou usar gouache sobre papel de aguarela. A espessura dos pincéis não interessa muito, porque vocês têm de aprender a controlar o pincel. E, portanto, Isabel, o que eu sugiro é pintar sempre com o maior pincel que for capaz de fazer o trabalho. Ou seja, não usar nunca um pincel mais pequeno do que é necessário. Usar sempre um pincel que é um bocadinho maior do que aquilo que vocês se sentem confortáveis a usar. Porque se vocês aprenderem a pintar detalhe com um pincel grande, desenvolvem uma técnica muito mais sofisticada e depois mais tarde vão conseguir extrair detalhes microscópicos dos pincéis pequenos. Estão a perceber a ideia? Quem consegue pintar com um pincel grande consegue sempre pintar com um pequeno, mas quem aprende a pintar com pincéis pequenos nunca consegue pintar bem com pincéis grandes. Portanto, trabalhem sempre com pincéis relativamente grandes. Depois, tenho aqui uma pergunta, Marta. Quando passamos de grisalho para as cores devem começar mais diluídas ou logo as cores corretas? Tanto faz. Tanto faz. Portanto, se quem escolher trabalhar com cores diluídas faz mais camadas. Quem decidir aplicar logo as cores corretas pode pintar muito mais em técnica parecida com à la prima. Portanto, é mais rápido. Mas também é mais empastado. É mais... A vantagem de pintar em camadas finíssimas e muitas camadas é que consegue-se uma pintura tipo Renascimento ou gótico final. Portanto, uma pintura lisa, polida, que não se vê os empastes de tinta, não é? Mas a vantagem do à la prima é exatamente o oposto. É que vêem-se os empastes, vê-se a tinta, vê-se as pinceladas, e há quem prefira isso consoante o tema. Portanto, há temas que exigem uma pintura muito suave, sem se ver pincelada nenhuma, e há outros temas que pedem uma pintura mais vigorosa, mais pronto. Isabel, grande até que ponto? Eu diria 2 vezes maior do que aquilo que parece correto. Está bem? Um pincel 2 vezes maior do que aquilo que parece que está bem. Outra coisa, não esquecer, um pincel muito grande pode ser apertado entre os dedos e os pelos espalham e depois dá para pintar com o canto. Dá para fazer pormenor também. Portanto, a técnica de pincel tem que ser desenvolvida. Trabalhar sempre com pincéis maiores do que aquilo que vocês acham que é o ideal. Pronto. Já viram o resultado do meu desafio? Então, para a semana, eu vou continuar nos tons escuros. Eu vou pintar desta vez com cor. Portanto, lembram-se quais são os 3 ingredientes que definem uma cor? No sistema Moncel. Não sei se estão recordados. São os valores de claro escuro. Depois temos a cromaticidade ou a saturação, não é? Se a cor é muito colorida ou se é muito cinzenta, portanto, neste caso não há croma. É tudo a preto e branco, não é? Portanto, não há cor. Não há cores vivas. E, finalmente, quando há cores vivas, o terceiro ingrediente chama-se matiz. Portanto, o matiz é saber se... O matiz é saber apenas o nome da cor. Se é um tom de amarelo, se é um tom de verde, se é um tom de vermelho, não é? Portanto, esta pintura não tem matiz e não tem saturação. Só tem valores de claro escuro. E mesmo os valores de claro escuro eu limitei ao máximo de propósito. Portanto, volto a lembrar-vos. Vou pôr aqui um objeto mesmo branco. Reparem como as luzes
as luzes da pintura são muito mais escuras do que branco. Portanto, esta pintura não tem saturação, não tem matizes e mesmo em termos de valores de claro escuro é o mais reduzido possível, de modo a que a imagem ainda se veja. Eu podia reduzir ainda mais, mas depois a imagem ficava tão difícil de ver que eu duvido que a câmera conseguisse apanhar o retrato. Era possível que não se visse, portanto não sei. O tipo de pincel, Isabel, não interessa muito. Todo o tipo de pincéis tem que ser usado. Eu gosto muito de pincéis de leque, gosto muito de pincéis achatados, redondos. Acreditam-me, quando eu estou a pintar eu não penso nisso. Eu simplesmente tiro um pincel e pinto. Porque todos os pincéis, para quem sabe pintar, todos os pincéis permitem fazer quase tudo. Não é preciso estar a compartimentalizar muito o que é que um pincel faz ou não. Está bem? Então chega por hoje. Para a semana, tons parecidos, mas vou introduzir cor. E vocês vão ver que quando nós restringimos a gama de cores que podemos usar e depois introduzimos uma cor, há uma explosão que não vos passa pela cabeça. Parece que a cor é muito mais vibrante e muito mais viva do que aquilo que é na realidade. Da mesma forma que este cinzento parece mais claro do que aquilo que é na realidade, quando eu introduzir cor para a semana numa paisagem, a cor vai parecer muito mais viva do que aquilo que é na realidade. Portanto, vamos trabalhar cor para a semana. Portanto, não se esqueçam, guaches ou acrílicos, pincéis grandes, água e papel, idealmente de aguarela. Mas se não houver de aguarela, um papel grosso que resista bem. E vamos voltar ao nosso retrato. Este retrato eu vou ter de o acabar depois fora de câmara, porque eu tenho de entregar à minha cliente. E eu não posso estar sempre à espera que chegue um domingo para continuar a aula. Portanto, eu vou ter que trabalhar isto depois, mais tarde, e fotografarei e mostrarei o resultado final. Mas hoje vamos puxar então a fase seguinte. Vou só descer aqui um pouco a câmera para vocês poderem ver um pouquinho melhor. E, portanto, a primeira camada, que era apenas cobrir a tinta branca, o primário, não é? Cobrir o branco da tela, já está. Finalmente começamos a pintar a sério. Só hoje é que eu vou começar a pintar. Eu não considero o que eu fiz antes pintura. Foi preparação para a pintura. Portanto, a pintura começa agora. Então, pergunta para a turma. Qual destes pincéis é que a gente deve trabalhar? Devemos trabalhar com os pequeninos, com os médios ou com os grandes? Está bem? Escrevam. Outra pergunta para a turma. Escrevam o tamanho dos pincéis que devem ser usados. E escrevam também uma outra coisa, que é o que é que eu misturo à tinta de óleo? Na segunda camada, misturo diluente, ou então misturo óleo de linhaça, ou não misturo nada e uso a tinta como vem do tubo. Escrevam, por favor. Está bem? Escrevam. E mais uma vez eu vou esconder tudo para vocês não poderem ver. Para não poderem ver as respostas. Muito bem. Pincéis grandes ou médios. Exato. Nada de pincéis pequenos nesta fase. Porque ainda estamos a marcar pontos. E então, e o que é que eu misturo à tinta? Digam lá. Misturo alguma coisa ou não? Nada, exatamente. Uso a tinta quando sai do tubo. Porquê? Porquê? Foi só porque o professor disse ou vocês entendem o porquê? Escrevam lá. Porquê? Realmente é a tinta quando sai do tubo, mas porquê? Não, nada de diluente na segunda camada. Não, nem óleo de linhaça, Marta. Porque a partir do momento em que se começa a pôr óleo de linhaça, tem que se pôr sempre cada vez mais óleo de linhaça nas camadas seguintes. Porque senão não estamos a respeitar a regra de pintar gordo sobre magro.
O que significa que a pintura iria estalar ou iria escurecer com óleo a mais. Quanto menos aditivos nas tintas, melhor. Muito bem, Cristina, é isso mesmo. Nós não devemos misturar coisas na tinta, a não ser que seja preciso, porque as tintas são feitas por químicos, por cientistas que têm doutoramento e sabem mesmo fazer tintas. Portanto, eles estudaram com doutoramento em não só tintas de óleo, mas qualquer tipo de tintas. E quando uma marca boa, claro, quando uma marca boa liberta no mercado uma gama de tinta, a tinta foi feita para ser o melhor possível. E quando nós estamos a juntar coisas à toa, estamos a estragar a durabilidade da pintura. Portanto, diluentes fazem as pinturas estalar e médios, como óleo de linhaça e por aí fora, em excesso, fazem a pintura amarelecer ou até ficar preta com o passar dos anos. Portanto, pintar na segunda camada é apenas tinta de óleo, está bem? Muito bem. Então, eu estou a pintar as sombras primeiro, mais uma vez. Desta vez estou a marcar as sombras mais escuras. E estou a usar preto, porque eu não tenho medo de usar cor nenhuma. E há pessoas que dizem, o preto, não sei o quê. O preto o quê? É que não sabem pintar. Não há nada de errado com o preto. Portanto, e o que eu estou a fazer nesta fase da pintura é... Estou parcialmente a copiar a imagem, mas também estou parcialmente a reinterpretar a imagem. Portanto, eu não quero... É que não quero mesmo uma cópia fotográfica tipo fotorrealismo, porque eu pessoalmente detesto. Nunca gostei de pinturas que... Com algumas exceções, claro, mas nunca gostei de pinturas que parecem fotografias mal tiradas, que parecem fotocópias de fotografias. Nunca achei piada a isso. Eu gosto de pinturas que parecem pintura. E então vou tentar deixar algumas das pinceladas a ver-se. Vou tentar marcar... Muito bem. Vou tentar marcar as formas com a tinta de modo a ver-se o trabalho do pincel. Porque eu acho que torna a pintura muito mais espetacular e muito mais vibrante, não é? Pronto. Em termos de preto está quase. Agora sim, vou mudar de pincel. Porque este é grande demais para estas zonas mais finas. E vou buscar um pincel que continua a ser grande. Mas vou usar o lado fino. Portanto, para pintar algum do pormenor, podemos usar o lado do pincel. É claro que quando eu digo pormenor, eu não estou a dizer pormenor a sério, porque nada aqui é pormenorizado. Isto continuam a ser linhas relativamente grossas, como é óbvio. Portanto, nada disto é... Nada disto é pormenor. É apenas uma questão de... Eu disse-vos que vos ia enviar um e-mail sobre os cursos que vamos fazer pela internet, que vocês podem ter aulas comigo através da câmara, mas não tive tempo. Eu peço desculpa a todos, mas estou com uma série de encomendas de pinturas para fazer e algumas das pinturas são tão grandes porque estou a fazer... São 10 trabalhos agora e quase todos com 1,5 m de altura. São aguarelas gigantes, há um que é o óleo. Há muita pintura que tem que ser feita e então eu não tenho tido tempo para enviar e-mails para ninguém, mas em breve enviarei e vamos arrancar com essas aulas a sério, em que vocês vão poder desenhar e pintar e eu estarei a ver e vai ser em turma, portanto vamos poder pintar todos ao mesmo tempo. Portanto, certifiquem-se que estão inscritos para receber os meus e-mails, está bem? Pronto, em termos de negro já chega. Vou agora finalmente refazer a forma da boca, porque
o lábio superior, eu na altura não liguei porque não era importante, mas o lábio superior é muito mais fino do que aquilo que eu tinha no esboço inicial. O esboço inicial, portanto, volto a repetir, não era particularmente importante, era só uma marcação. Pronto. Então agora estamos a começar a ter... Eu quase que me sinto tentado a puxar a câmera mais para a frente, mas depois vocês não conseguiam ver ambas as imagens. Enfim, é o que temos de momento. Agora, mais pontos negros. Eu vou começar... eu não gosto de fazer isto, mas eu vou começar finalmente a marcar onde é que vai ser um pouquinho, só um pouquinho, onde é que vai ser depois a pupila dos olhos e a menina por aí fora. Mas não, eu não gosto de fazer isto no início porque são formas tão cativantes que quando nós as pintamos é como se fosse um buraco negro, já não olhamos para mais nada. Portanto, eu não quero fazer os olhos ainda com nenhuma espécie de pormenor, está bem? É só para marcar mais ou menos onde é que vão estar as formas, que é para eu não perder a 100% os olhos, porque do início não estavam bem à vista. Ora, isto aqui depois também vai ser negro, mas eu vou ignorar agora os óculos, porque senão... Pronto, só para marcar, para não me esquecer onde é que eles vão ser. E certamente que esta forma tem de vir mais para dentro. A forma do contorno do rosto não está... Pronto, agora está a ficar melhor. Então, passo seguinte. Pergunta para a turma. Depois de pintar o preto, qual é a próxima cor que eu vou trabalhar? Vou esconder a tela para vocês não verem. Vou esconder tudo. Agora vou aos castanhos escuros, por exemplo. Portanto, continuo a trabalhar cores muito escuras. E como eu vos tinha dito antes, apesar de eu estar a pintar a imagem, portanto eu continuo a prestar atenção ao que está ali, eu não estou a fazer uma réplica tipo fotocópia. Eu estou a fazer uma interpretação. Isso significa que algumas das pinceladas eu vou escolher mostrar na pintura final, outras não. Portanto, isso é um trabalho que depois vai ser feito, de apurar quais são as zonas em que as pinceladas ficam e quais são as zonas em que as pinceladas vão embora. Mas realmente faz toda a diferença quando a gente pinta de uma forma assim mais solta e livre. Porque quando estamos a pintar tudo muito parecido, não só é cansativo, como é chato. É muito chato pintar assim. É muito chato sem... Portanto, Marta, não vamos ainda aos mais claros. Estamos agora a ir das sombras para o claro. Ou então o contrário. A minha sugestão é, em cada aula, escolher se começamos no escuro e gradualmente vamos para a luz, ou então o contrário, se começamos nos claros e gradualmente vamos para as sombras. Mas convém fazer essa escolha, está bem? Convém haver uma estrutura ordenada, porque senão os tons começam a ficar muito estranhos. Começamos a não controlar as notas que estamos a aplicar. Portanto, vamos agora aqui fazer um castanho um bocadinho mais acinzentado. E estas cores mais acinzentadas é mais para aqui, para baixo. Estas cores mais acinzentadas são ótimas porque fazem com que a pintura não fique tão berrante. Portanto, nós quando trabalhamos com cores muito vivas,
é mais difícil controlarmos o efeito, a harmonia das cores na pintura final. Portanto, é muito fácil, por acidente, as cores fiquem berrantes. Quando trabalhamos com cores mais sujas, tipo cinzentos e castanhos e por aí fora, o resultado é uma pintura muito mais... Como é que é de explicar isto? É uma pintura em que nós temos o poder de... Temos muito mais capacidade de ter cores vivas sem que a pintura pareça berrante, porque vai ser uma mistura entre cores vivas e cores neutras, e isso não cansa tanto a vista. Ora, muito bem, gosto desta cor. E estou a evitar, mais uma vez, esfregar demasiado a tinta. Portanto, por vezes esfrego, claro, porque eu não quero tudo pintado da mesma maneira, mas estou a evitar uma pintura demasiado fina. Portanto, o pincel neste momento tem tinta, o pincel está bem carregado de tinta e vou pintando sem esfregar em demasia os vários tons, que é para evitar que se misture tudo. Ora bem, depois pintarei isto aqui melhor. Pronto. Estou a começar a captar as formas, estou a começar a corrigir a anatomia. Portanto, nesta fase da pintura, estas pequenas correções já começam a ser muito, muito, muito bem-vindas. São correções de milímetros. O que eu ajustei aqui foi 1 milímetro, talvez, não mais. Mas faz toda a diferença. A pintura começa a ficar muito mais parecida à realidade. Então agora, vamos fazer aqui uns tons... Por exemplo, há uma escolha estética que eu estou a fazer nesta pintura e que não está na foto original e que tem a ver com a compressão dos valores das sombras. Eu estou deliberadamente a tornar algumas destas sombras mais lisas e mais simples do que na imagem original, que é para depois as zonas de luz serem muito mais cativantes e muito mais complexas por comparação. O que eu vos estava a dizer é que quando nós pintamos, nós não estamos apenas a copiar uma imagem, porque isso não é muito artístico, não é? Nós estamos também a criar uma interpretação. Eu nesta fase ainda estou mais ou menos na parte da cópia, porque a estrutura tem que nascer antes da interpretação começar. Mas à medida que a imagem se desenvolve, eu vou começar a introduzir cada vez mais decisões que são exclusivamente minhas e que nem sequer têm a ver com a imagem original. Portanto, não sei se isto faz sentido para vocês, mas é uma... Eu considero isso essencial na arte da pintura. Criar... É como um cantor... Portanto, se nós dermos uma peça musical a 2 ou 3 cantores diferentes, eles irão interpretar de forma diferente consoante a sua personalidade. Correto? É a mesma coisa com a pintura. Portanto, eu quero ter a certeza de que a forma como eu estou a interpretar esta imagem fala-me em termos de sentimentos, portanto, em termos de se descreve ou não a pessoa que eu estou aqui a ver, mas como eu interpreto essa pessoa. Acaba por ser uma leitura pessoal. Um retrato é sempre uma leitura pessoal de um ser humano perante outro ser humano. Portanto, separação muito, muito, muito clara e óbvia entre luzes e sombras, porque eu não quero sujar
não quero sujar as cores, eu quero que haja uma certa vibração cromática. Porquê? Porque tem a ver com o tema, não é? Não é uma pintura dramática, não é uma pintura que está a falar de guerra ou de doença. E como tal, nós queremos que a luz seja limpa. É claro que se eu estivesse a pintar, sei lá, um bombardeamento de uma cidade, ou fome, ou doença, talvez fizesse sentido sujar as cores, não é? Ou sujar a luz. Portanto, a forma como nós decidimos pintar também tem muito a ver com uma reação emocional nossa perante a situação que nos é apresentada. Nós não devemos pintar coisas diferentes sempre com a mesma técnica. Não. Devemos mudar de técnica e de modo de expressão consoante o que estamos a pintar. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas eu penso que fará. Que fará sentido. Pronto, mais uma vez uma cor clara e luminosa para começar a representar algumas destas luzes aqui. E se tiverem perguntas, vão perguntando, como é óbvio. Não fiquem simplesmente a olhar, porque eu quero que estas aulas sejam interativas, que chegue para vocês terem uma voz durante as sessões, está bem? Não fiquem só a olhar, porque nem sei se isso é bom. Eu acho que aprendem muito mais se houver um diálogo e uma conversa. Então, vamos agora aos tons médios. E estes tons médios eu estou aqui a ver como é que vou fazer para... Acho que vou começar pelos amarelos esverdeados. Cá está. Pronto. Vou começar pelos amarelos esverdeados e, mais uma vez, separação nítida entre luz e sombra. Não pintar as sombras claras demais ou as luzes escuras demais. Está bem? Luz e sombra têm que ser muito bem separadas. Eu atrevo-me até a dizer uma coisa, que é... Separem mais as luzes e as sombras do que aquilo que pensam que está correto. Está bem? Mais vale uma pintura... A regra geral, há exceções. Mas geralmente mais vale uma pintura que seja dramática demais, que tenha luzes muito brilhantes e sombras muito misteriosas, tipo Caravaggio, não é? Do que pinturas que são uma chatice, que não têm contraste, não têm vigor, não têm nada. Portanto, não tenham medo de trabalhar as luzes e as sombras. É que não tenham mesmo. Um bocado claro demais, mas é bom para esta zona aqui. Isso. Gosto mais deste tipo de cor aqui. Estou também a desfocar algumas das linhas de contorno, porque eu quero começar a fundir certas zonas da pintura com outras zonas da pintura, pela simples razão de que não quero que nada nos distraia do tema principal. Portanto, o desfoque é essencial para isso, está bem? Não pintar tudo igualmente nítido, é importante... obrigado, vocês são umas queridas, obrigado pelo elogio. Vou só esverdear ligeiramente este tom. Isso. Eu sei que não conseguem ver aí porque tenho o ecrã à frente. Mas aqui já conseguem ver. Vou novamente a um tom um pouco mais escuro.
E à medida que vamos para a luz, acrescento só um pouquinho de branco, porque esta cor é ligeiramente mais clara do que o meu amarelo ocre. Portanto, vou acrescentar um pouquinho de branco, e como a cor está a ficar um pouco empastelada, está a ficar um pouco suja, vou acrescentar um pouco de amarelo vivo para trazer de volta a intensidade cromática. Pronto. Esta cor agora é mais viva outra vez. Já não é tão pastel, já não é tão... Como é que é de dizer? Já não é tão chata. E peço-vos desculpa se não conseguirem ver. Eu vou-vos descrevendo. Estou a pintar uma coisa fantástica que vocês não conseguem ver. É a parte mais bela da pintura. E... Não, agora a sério. Estou a pintar com o pincel cheio de tinta, que é para as cores fundirem-se e espalharem-se umas com as outras e não haver... e cobrirem a cor que está por baixo. Portanto, não haver sujidade, não haver tons que estão por baixo que não interessam, só mostrar-vos. Portanto, eu estou a começar a trazer a luz a essa zona da pintura. Está bem? Então, seguinte, vou só ver se há mais algum lado que me interesse fazer agora. Talvez não. Eu acho que vou avançar para outro tipo de tons. Vou só mais uma vez escurecer esta zona. Porque estão aqui algumas pinceladas que me estão a distrair. Vou só escurecer toda esta zona aqui. Que é para não haver distrações. Vamos então ao rosto. Está bem? Ora, o rosto é ligeiramente rosado. Tem mais luz nas luzes do que a camada anterior mostrava. Portanto, eu poderia começar já pela luz, mas acho que não. Acho que vou continuar primeiro dos escuros para os claros, que é para manter a tal ordem que eu falei no início da aula. Convém ter uma espécie de estrutura, ter uma espécie de ordem. É extremamente útil ter esse tipo de regras porque permite-nos pintar melhor e com menos indecisões. Permite-nos hesitar menos. Portanto, vou só aqui cortar a orelha, começar a marcar alguns pontos de sombra que não estavam lá ainda. Marcar aqui esta sombra e puxar um bocadinho para baixo, porque estava muito levantada. E o mesmo aqui. Lembram-se que eu falei-vos na compressão das sombras? E... Portanto, Inês, a pergunta é: não se pode escurecer depois a pintura? Ou seja, começar por tons mais claros e depois se escurecer? Pode, mas eu não sei... Inês, não sei se viste as aulas anteriores. Eu nas aulas anteriores falei que... Até citei Rubens. Rubens disse que o maior veneno de uma pintura é o branco, principalmente nas sombras. Ou seja, eu vou dizer isto outra vez. O maior veneno de uma pintura é o branco, principalmente nas sombras. Porquê? Porque o branco desbota tudo. E o branco nas sombras é mesmo veneno, porque tira todo o tipo de drama e de carga emocional aos escuros. Então o que é que acontece? Se eu começasse a pintar as luzes e depois fosse descendo para as sombras, as cores claras iam ficar molhadas, não é? Porque a tinta de óleo não seca logo. A tinta de óleo demora uns dias a secar. Então, quando eu pintasse este negro aqui, por exemplo, iria misturar-se com o branco que ainda estava líquido e iria sujar o tom da sombra. Ou seja, a sombra ia ficar acinzentada. Um dos grandes problemas dos principiantes é que eles pintam cores claras e depois pintam cores escuras por cima. Resultado, gera um cinzento, porque as duas tintas ainda estão molhadas e vão misturar-se. E não há nada de mais horrível do que pinturas que têm as sombras todas empasteladas, todas... é mesmo muito, muito mau. Portanto,
é importante, se nós trabalharmos do escuro para o claro, conseguimos pintar tudo até por vezes só com um pincel. E além disso, se começarmos do claro para o escuro, o branco é muito opaco e vai tornar as sombras muito opacas. Geralmente nós queremos alguma transparência nas sombras, portanto eu estou a usar pigmentos naturalmente transparentes nas zonas de sombra, desde terra de sombra queimada, o carmim da lisarina permanente, o castanho de óxido de ferro, que é extremamente transparente. Eu uso este tipo de cores transparentes para as sombras, porque dão muito mais profundidade. E tento usar pigmentos opacos e claros só nas luzes. Não misturar as coisas, está bem? Um pigmento transparente pode ir para a luz, que não há problema nenhum. Mas um pigmento opaco como o branco, se for para as sombras, estraga tudo. Portanto, a razão pela qual nós pintamos os escuros primeiro é para manter os pincéis limpos e não contaminar as coisas. E além disso, visualmente, enquanto eu não pintar os negros no sítio certo, eu não sei se os claros estão claros demais ou não. Portanto, não faz sentido pintar as luzes antes de ter as sombras. Está bem? Foi uma explicação longa. Peço desculpa se falei muito, mas acho que é importante percebermos isso. Então, continuando com um tom muito escuro, eu vou ligeiramente aclarar este tom. Ligeiramente. Ups. Super vermelho. Vou ter de neutralizar com um tom mais esverdeado. E vou começar então a marcar alguns destes tons de sombra nos sítios a que correspondem. Portanto, nós até tínhamos aqui tons que nunca tinham sido pintados antes, não é? Como é óbvio. E estou só aqui a desenhar as formas. Ora, não gosto desta forma aqui. Só alisar ligeiramente. Eu tive muitos problemas na aula anterior, em inglês, porque como a pintura começa agora a ficar muito brilhante, eu estou a pintar um nu, e como a pintura começa a ficar muito brilhante à medida que pomos tinta de óleo, os reflexos na câmara eram inacreditáveis. Estragou tudo. Portanto, eu tive de interromper a aula em inglês, não é? Porque não dava para continuar a ensinar com tanto reflexo na pintura. Espero que não aconteça o mesmo aqui com a aula em português. Ora, narinas. Pinto ou não pintas narinas? Talvez. Vou marcar. Vou marcar onde é que elas são. Não vou pintar ainda os detalhes, mas vou marcar onde é que elas são. Que é para eu ter a estrutura... Para ter a estrutura no sítio. Desculpe eu estar à frente da câmara, mas eu tenho que ver aqui o desenho, que é para desenhar a narina na posição correta. Pronto. Portanto, não é uma narina, está bem? São meia dúzia de pinceladas só para marcar a posição da narina. Mais tarde irei pintar a narina a sério, de momento não. E porquê é que eu não quero pintar a narina? Lembram-se? Escrevam lá. Porquê é que eu não quero pintar narina, nem pupilas, nem dentes ainda? Porquê é que eu deixo isso tudo para o fim? Digam lá. Escrevam, por favor. Penso que chega para agora. Ora, seguinte. Estou a misturar um tom que não seja nem muito escuro nem muito claro. Mas estou a trabalhar das sombras para as luzes, está bem? Por exemplo, eu estou constantemente a comparar se este novo tom que eu estou a pintar... É curioso, eu pintei o novo tom e agora consigo ver que tenho que escurecer ainda mais o tom anterior.
Porque tudo é relativo. E até eu prefiro trabalhar tom por tom do que estar simplesmente a pintar cores ou calhas e depois esperar que haja um milagre. Que raramente acontece. Às vezes acontece. Não estou a negar a existência de milagres. Mas não é boa política nós estarmos a pintar sem termos uma estrutura pensada. Um plano de ataque. Pronto, agora já melhorou. Ora, seguinte... Tons rosados. Estou aqui a começar a ter problemas de reflexo. Realmente é uma chatice, porque eu, para ver bem a pintura, tinha que estar mesmo à frente, não é? Tinha que estar mesmo... Assim consigo ver tudo. De lado só vejo reflexos, porque eu posicionei as lâmpadas para vocês não verem reflexos na imagem. Mas só que isto às vezes fica assim um bocadinho... Nada que não se resolva. Ora bem, aqui é um zig para baixo. E a cor parece-me bem. Depois, só que ver se não poderei usar esta cor aqui, só para começar a marcar as zonas de sombra. Muito bem. Até se me escurecer aqui também o canto da boca. Estava muito claro, não é? Era só aquela estrutura inicial que nós falámos nas aulas anteriores. E à medida que eu estou a introduzir cada vez mais elementos, é sempre cada vez mais fácil ver o que fazer a seguir. Porque tudo é relativo. Tudo. Tudo o que pintamos, pelo menos, é relativo. Não são verdades científicas, são verdades... São percepções. Portanto, a pintura tem a ver com percepção, tem a ver com como nós interpretamos ou reinterpretamos a realidade. Ora bem, chega ali, muito bem. Acho que vou agora puxar o tom da sombra aqui do lado da pele. Muito bom. Gosto desta cor. Gosto desta cor para pintar esta secção. Vou descer a mandíbula, o maxilar aqui. Muito bem. Eu estou a dizer muito bem, mas não é porque esteja muito bem. Eu sou a pensar em voz alta. Quando eu digo muito bem, é porque correu como eu queria. Agora vamos aqui aclarar estes tons. E como estão a ver, o que eu estou a fazer é... Vou misturando pouco a pouco. Portanto, toda a pintura vai acabar por ser feita com toques de pincel relativamente pequenos. Os pincéis são grandes, mas os toques não são grandes. Os toques são relativamente pequenos. E à medida que a pintura vai avançando, como tudo é cada vez mais fácil, chega a uma altura que não custa nada misturar a cor que nós precisamos. Porque conseguimos ver sempre o que é que faz falta. É sempre cada vez mais fácil. Estão a entender a ideia? Já agora comentem. Digam sim. Estão a entender a ideia. Lábio superior, vou trazer um pouco de cor. Porque estava muito castanho, não é? Muito marrom, muito sem vida. Desculpem lá, não estou a conseguir ver a cor. Agora sim. Estava cheio de reflexos. Estava muito acinzentado. E agora já não está tanto, já está melhor.
Bem, vou aclarar ligeiramente. Isto são coisas muito pequeninas que eu não sei se vocês veem em câmara. Mas o processo é sempre igual. Começamos a pintar o escuro, depois gradualmente misturamos tons ligeiramente mais claros e vamos aplicando nas zonas que nos parecem corretas, não é? Para esses tons claros. E agora vou misturar um tom ainda mais claro. Acho que vou mesmo ao branco. É isso mesmo. E vou pintar nas zonas que me parece que esta cor seja útil. Portanto, é sempre um trabalho de... É um puzzle que se vai formando, não é? Portanto, a pintura vai nascendo... Obrigado pelos sims. A pintura vai nascendo à medida que nós... Por exemplo, eu não fiz nada na testa ainda. Há muito para fazer. Esta testa está super simplória, não é? Ela vai melhorar imenso. Mas como eu estou a trabalhar dos escuros para os claros, eu não posso ir já para as zonas de luz. Portanto, eu vou agora continuar aqui nestas zonas mais de sombra. Estão a perceber? Portanto, eu não posso mesmo andar a saltar de cor para cor para cor, de nova cor, e esperar controlar o resultado final. Não, nem pensar. Portanto, se nós queremos alguma forma de controle, o que é importante num retrato, não é? Porque eu quero que se pareça com a pessoa, então não podemos andar a saltar de cor em cor. Temos de ter este tipo de sistema, como por exemplo do escuro para o claro. Ou vice-versa, não é? Mas do escuro para o claro costuma ser melhor do que do claro para o escuro. Ora bem, esta cor continua a ser útil para outras zonas. Eu continuo a ver uma série de castanhos avermelhados ou rosados em várias partes do rosto e como tal vou trazendo esse tipo de tons para onde forem necessários. Eu gosto desta cor escura aqui, gosto muito. Isso. Muito bem. O nariz agora vai começar a ter... vai gradualmente começar a ter forma. Aqui também a forma tem que ser mudada, porque estava muito... E à medida que nós vamos avançando para as luzes, aí sim é que a pintura começa a ser cada vez mais expressiva e realista. Portanto, este trabalho de sombras quase que não se vê. Vocês já repararam que... Tudo bem, eu também estou a dar aula, não é? Portanto, eu não consigo estar a pintar... Nem sequer consigo estar a pintar de frente para a pintura, não é? Tenho que estar sempre de lado por causa da câmara, que significa que eu estou a receber os reflexos todos. Mas, se repararem, este trabalho que eu estou a fazer nas sombras, vê-se pouco resultado. É uma coisa que demora tempo e parece que não avança a pintura, não é? Não se deixem enganar. O trabalho das sombras, na realidade, é o mais importante de todos. Porque se vocês conseguirem que as sombras tenham a profundidade necessária, vai-vos ser muito fácil pintar as luzes e as luzes vão parecer mais luminosas. Porque vocês gastaram tempo a resolver as sombras primeiro. Está bem? Portanto, não queiram simplesmente pintar cores bonitas e luminosas sem tratar primeiro do que é mais importante. Pintem sombras como deve de ser. Não saltem. Não andem por aí a pulular de cor em cor. Porque não é assim que... Ahá! Também gosto desta cor. Aliás, gosto muito desta cor. Vou usá-la em outros sítios. Acho que vou marcar aqui a sombra de debaixo. Vou marcar toda esta zona com este tipo de cor. Só buscar um pouco mais.
É sempre cada vez mais fácil saber o que fazer. Agora que a estrutura está praticamente pronta, vai-me ser muito, muito fácil pintar as cores todas e saber misturar as cores. Muito fácil. Até porque temos uma paleta mais ou menos organizada também. Mais ou menos. Estes vermelhos ignorem-nos, foram da aula anterior da pintura de nu, portanto a aula que eu dou em inglês. Ora bem, estes tons rosados são excelentes para pintar aqui em cima também. Portanto, sempre das sombras para a luz, até terem mais técnica, até terem mais confiança. Quando começarem a ter muita autoconfiança, vão poder pintar em qualquer direção. Não é preciso ser sempre das sombras para a luz. Como eu vos estava a dizer antes, nesta pintura eu vou usar ambos os tipos de técnica. Há momentos em que vou pintar das sombras para a luz e há momentos em que vou pintar das luzes para as sombras. Mas para demonstração em aula, eu acho preferível mostrar-vos uma técnica que costuma resultar muito bem para principiantes e para quase toda a gente em geral. Mesmo artistas profissionais continuam a usar este tipo de técnica, porque realmente resulta. É uma técnica muito boa. Ora, bom, do outro lado já não há tanto tom rosado. Mas eu vou continuar a marcar aqui algumas das sombras. A parte que eu estou a começar a gostar mais é quando a aula está a acabar. Que agora sim, aqui íamos para os tons intermédios e claros. E como eu vos disse antes e anteriormente, eu vou ter de, infelizmente, avançar agora com esta pintura por mim próprio, porque não vou ter tempo de fazer a pintura toda em caráter de aula e respondendo às perguntas, porque a minha cliente está à espera. Portanto, esta pintura tem que ser entregue esta semana. Mas eu vou fotografar depois o resultado final e irei mostrar-vos. E queria dizer-vos uma coisa, que é para a semana eu vou só mostrar-vos novamente aquela pintura que fiz no início, o desafio que eu vos lancei na aula passada, não é? Que é pintar apenas com tons de negro. E, ora bem, ter a certeza que a tinta não entra. Pronto. Para a semana eu vou continuar a aula da compressão de valores. Portanto, para a semana eu deliberadamente vou continuar a pintar em tons, numa escala reduzida. Em breve eu também vou fazer uma pintura em tons de branco, por exemplo, em que todas as cores têm que ser extremamente claras, em que a sombra mais escura tem que ser um tom extremamente claro. Porque eu gosto muito, muito, muito de fazer exercícios que a gente não está à espera, que não seja só copiar a realidade, não é? Mas como eu vos disse, para a semana eu vou introduzir cor. E eu acho que vou pintar uma paisagem inteira só com cinzento escuro, talvez um azul ultramarino e talvez um violeta. Nada mais. Eu quero voltar a uma série de pinturas que eu fiz há muitos anos atrás, quando eu estudava nas Belas Artes, que são imagens noturnas, aparições de anjos à noite, em paisagens esquecidas de Portugal e por aí fora. Eu vou voltar a essa temática. Quero voltar à temática do desterrado. Portanto, eu provavelmente vou fazer uma pintura que inclua o desterrado de Soares dos Reis e as tais imagens de noite mais misteriosas. Portanto, a aula da semana que vem já sabem o que é. Vai ser valores de claro escuro comprimidos, como nesta pintura, mas desta vez, na semana seguinte, na semana que vem, vamos introduzir matiz e saturação. Vamos ver o que é que acontece quando uma escala de valores comprimida também tem matiz e saturação. Está bem? Então, obrigado a todos.
Se gostaram desta aula, como sempre, partilhem. Eu vou enviar em breve o tal e-mail que eu vos prometi. Eu realmente peço desculpa. Eu estou cheio de trabalho com pinturas. Muitos clientes, ainda bem. Mas vou-vos enviar o e-mail para ver se começamos as aulas a sério, em que vocês vão poder ter aula comigo. E, portanto, eu vou esperar, se calhar, mais uns dias e vou enviar-vos o tal e-mail, talvez lá para quarta-feira. Tá? Porque eu tenho uma pintura que tem de ser entregue terça. Eu espero enviar-vos quarta, pronto. Não vale a pena agora estar a falar disso. E agradeço-vos mais uma vez o vosso apoio. Um grande abraço a todos e até domingo que vem. E, por favor, procurem o meu e-mail talvez lá para quarta-feira. Tá bom? Tchau então. Adeus.